Vamos iniciar então aqui o nosso estudo. Um pouco aqui. Vamos lá. Irmãozão, deixa eu ver. Todo mundo já tirou o som. Deixa eu ver aqui. Pastorzão William, começa para a gente com uma oração, por favor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós oramos a Ti, ó Deus, te agradecendo por esse privilégio, ó Pai, de voltarmos a nos reunir para estudar esse livro maravilhoso, ó Pai, que aplica os princípios bíblicos, ó Deus, ao nosso casamento, ó Deus, de uma maneira maravilhosa. Ajuda-nos, ó Pai, prepara o nosso coração, Senhor, para receber esses ensinamentos, ó Pai, de tal maneira, ó Pai, que essa palavra que nós vamos ouvir, esses conselhos, exortações, admoestações, a partir da Tua palavra, Deus, não se façam vãs, ó Pai, mas que nós possamos ter o nosso espírito, a nossa alma despertados para colocar essas coisas em práticas, ó Deus, para que o nosso casamento reflita, ó Pai, aquele ideal maravilhoso, ó Pai, que diz o capítulo 5 de Efésios, Cristo e a Igreja, que as nossas famílias possam ser piedosas, ó Pai, ao aplicar esses princípios bíblicos, ó Deus, para a glória de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, pois sem Ti nós nada podemos fazer, mas se o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ensina e nos dá graça e força para fazer, ó Deus, certamente nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece, nosso Deus. Ajuda-nos, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Agora está com áudio. Vamos lá, irmãos. Depois de alguns meses, estamos retornando, então, para nosso estudo de casais. Nós havíamos estudado o Amigos e Amantes, do pastor Joel Bick, e agora, em consultando a liderança, nós decidimos, no final do ano passado, começarmos a estudar esse Quando Pecadores Dizem Sim. Nós, inclusive, demos uma parada no estudo dos homens, que era para os irmãos darem um foco maior no relacionamento conjugal. E esse livro ele é muito bom, tanto para os irmãos quanto para as irmãs. E como eu passei um vídeo agora há pouco, é um livro muito bom também para solteiros, pessoas que pretendem se casar, para viúvos, divorciados, porque ele trata não somente... o foco dele maior é o casamento, mas o caso do nosso relacionamento não é só dentro do matrimônio, sim em qualquer tipo de relacionamento pessoal, Qualquer tipo de relacionamento pessoal, nós devemos ter essa consciência de que o autor está falando, a consciência de que nós somos o quê? Pecadores. E o problema dos nossos relacionamentos está em nós, começa conosco. Então, hoje nós vamos tratar da apresentação e do prefácio, tá? Vamos falar um pouquinho da apresentação. A apresentação, ela foi feita pelo Paul David Tripp, que é um irmão muito conhecido. O Paul Tripp, ele é irmão do Ted Tripp, e ambos, eles têm um relacionamento muito bom, assim, de literatura, de conhecimento, vários estudos na área de família, de relacionamento. Então, ele veio e endossou o livro aqui do Dave Harvey para nós. Nós vamos começar por aqui, pela apresentação, porque a apresentação dele foi muito boa. Ele mostra que o princípio que o Dave Harvey utiliza para desenvolver esse livro começa no seu pastoreio. Então, ele mostrando que o pastor bom, o pastor melhor é aquele que está disposto a quê? A se submeter a seus próprios ensinos. Falando do Dave Harvey, porque o Dave Harvey está mostrando o quê? Por meio desse livro, que os problemas de muitos casamentos, eles surgem pela indisposição de nós reconhecermos que nós somos pecadores. E muitas vezes pela indisposição de reconhecermos os pecadores diante da palavra do Senhor.
né? Então, ele fala o quê? Que nós devemos reconhecer e admitir aquilo que vemos diante da palavra do Senhor. Que nós somos o quê? Pecadores e precisamos de um Salvador. E ele fala que o David Harvey mostra isso, faz isso com muita clareza, com muita destreza, mostrando que todo relacionamento humano, ele gera uma tensão. Por que todo relacionamento humano gera uma tensão? Porque todos nós somos pecadores. E pecador sozinho já é um problema. Agora, pecador junto com outro pecador, o problema é duplo, né? Então, por isso que em qualquer relacionamento nós vamos ter grandes problemas. Por quê? Porque é homem com homem, pecador com pecador. E isso gera essa tensão. Aí ele vai focar o quê? Essa visão no casamento, porque o casamento é o campo onde esse relacionamento entre pessoas é muito mais próximo, muito mais íntimo. E aí é nesse relacionamento que gera uma tensão muito grande. E aí ele vai mostrar que essa tensão, ela nos explica, né, o porquê do nosso sentimento, muitas vezes, de condenação, mas também de uma esperança relacionada a esse confronto, a essa tensão. Então, essa tensão ela gera uma expectativa, uma esperança, baseada no quê? Numa condenação, em algo que você fala, tem coisa errada, tem coisa estranha aqui. Então, muitas vezes, esse relacionamento gera essa tensão justamente porque somos pecadores e muitas vezes não sabemos como tratar essa situação. E essa tensão que o autor mostra, né, que o Paul David Tripp apresenta, nos mostra aqui na apresentação, ele fala dessa tensão gerada pelo pecado, mas também pela graça. Não uma tensão somente devido ao problema do pecado no relacionamento, mas nós, como salvos, como crentes, como resgatados pelo sangue de Cristo, nós temos essa tensão, o problema referente ao pecado que surge no relacionamento, mas também nós temos o problema, a questão da graça. Como tratar com essas duas questões? Como tratar com a questão do pecado que nos leva à condenação e da graça que nos traz esperança? Como tratar essas duas coisas? Então, a nossa tendência, a tendência natural do ser humano, de cada um de nós, o que é? É nós negarmos os nossos próprios pecados. Não é isso que nós fazemos? Quando surgem problemas, o que a gente costuma fazer? Todos nós, sem exceção, a gente coloca a culpa no outro. Então, se nós temos problemas relacionados ao casamento, o marido sempre joga a culpa para cima da mulher. E a mulher sempre joga a culpa para cima do marido. Isso é algo de praxe, irmãos. Isso é algo próprio de quem é pecador. Ele sempre vai jogar o pecado, a culpa do pecado, a culpa do problema em cima do outro. Ele nunca vai assumir os seus próprios pecados. Então, e principalmente, nós costumamos ressaltar o pecado do outro. Ao invés de olharmos para nós mesmos e reconhecer os nossos pecados, a gente costuma ressaltar o pecado do cônjuge. Quer seja o homem ressaltando o pecado da mulher, quer seja a mulher ressaltando o pecado do homem. Então, amados, o que Paul David Tripp vai mostrar aqui, a partir do que ele viu no livro, é que quando nós negamos os nossos pecados, nós estamos o quê? Menosprezando a graça de Deus em nossa vida. Quando nós negamos o pecado, consequentemente, você está dizendo o seguinte: eu não preciso de Cristo. Isso é um problema muito grande e a gente não percebe muitas vezes essa situação. Quando você nega a sua culpa do pecado, você nega mais uma vez, você fala o seguinte, está dizendo o seguinte: eu não preciso de Cristo. Cristo não morreu por mim. Eu não preciso dele, porque eu sou suficientemente bom. E a prova de que você crê nisso é o conflito do dia a dia. Esse é o problema. Muitos de nós cremos na depravação total, nós cremos que somos pecadores. Nós lemos 1 João 1, que fala que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. E nós cremos em tudo isso. Só que a prática, a reação nossa diante do conflito vai mostrar justamente o oposto. Que você crê o quê? Que você é santo, que você é
piedoso, que você não peca. O problema da sua vida são os outros. E é nisso que o David Harvey vai bater bastante, irmãos. É uma bênção muito grande esse livro. Eu vou dar um testemunho rápido aqui para vocês. Eu e a Tamir estávamos no começo do casamento, com bastante problemas. Esse livro nos ajudou bastante nesse aspecto, a nós olharmos cada um para si mesmo e condenar a sua própria atitude, seus próprios pecados. Isso foi libertador. Isso foi uma bênção muito grande. Isso também ajudou-nos, pela graça de Deus, me fez lembrar de algumas pessoas, como a Simone, que está aqui com a gente. Eu lembrei da Simone na época e a gente levou um livrinho para a Simone e ela disse também que o livrinho para ela foi libertador também, né? Porque ajuda-nos a ver o quê? A nós mesmos. Esse livro não permite que a gente fique buscando resolver o pecado dos outros. Isso já é prática nossa. A gente tem que resolver os nossos pecados. Nós temos que tratar com os nossos pecados, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados. Interessante que esse livro ele vai levar para pontos até extremos, né? Faz a gente entender, inclusive, que os nossos problemas, aquilo que às vezes a gente reclama do cônjuge, não é nada. Não é nada. Então, amados, nós devemos encarar os nossos pecados com honestidade, devemos ser honestos diante do Senhor para encarar nossos pecados com honestidade, entendendo o quê? Que nós realmente somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus. Então, é isso que nos dá esperança. O quê? Cheios de esperança, nós podemos aguardar os recursos da graça de Deus em Jesus Cristo na nossa vida, porque sabemos que esses recursos é que vão solucionar esses embates, esses conflitos. Então, nós não estamos entregues a nós mesmos. As pessoas do mundo, sim, elas estão entregues a si mesmas. E o pecado delas, elas tentam resolver por outros meios, né? Por meio de motivação, ideias motivacionais, um romantismo barato. Quando você tem problemas conjugais, começa a dar presente para sua esposa, a esposa começa a dar presente para o seu marido, e aí fica essa coisa muito superficial. Então, nós entendemos, nós temos condições de entender, à luz da palavra do Senhor, que nós somos pecadores, devemos ser sinceros e honestos diante do Senhor para aceitarmos essa realidade. Aceitando essa realidade, você vai se ver como alguém necessitado da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse livro vai nos ajudar o quê? Primeiro, a lembrar que eu sou o problema do meu casamento. Você, irmão, você, irmã, é o problema do seu casamento. Esse livro vai nos ajudar a entender também que o Senhor Jesus Cristo, ele é a única solução para os embates do nosso casamento, para os problemas do nosso casamento. Certo? Se não fosse por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estaríamos perdidos, não teria solução. Certo? Isso vai mostrar, o livro vai mostrar também, irmãos, que por meio da graça, o Senhor pode sim agir no nosso casamento e efetuar uma grande reforma no nosso casamento. Ele pode sim promover um grande recomeço no nosso casamento. Essa é uma outra bênção que esse livro vai nos ajudar a enxergar. E o ponto último do que esse livro vai nos ajudar também a enxergar é que eu posso ser o quê? Um instrumento da graça de Deus na vida da minha esposa. E a minha esposa vai poder ser, né, como ela vai poder ser um instrumento da graça de Deus, né, para o marido dela, que no caso sou eu. Então, cada um de vocês podem ter certeza o quê? Que apesar da nossa condição vil, desprezível, miserável de pecadores, nós podemos sim, não só encontrar em Jesus refúgio e socorro para esses embates, como nós podemos também ser tornados por ele instrumentos da graça de Deus para podermos o quê? Ajudar o nosso cônjuge. Amém, irmãos? Então devemos entender que não há relacionamento perfeito. Esse ensinamento é para mim, é para você, é para todos nós. Esse relacionamento, ele vai sempre estar, esse ensinamento, ele vai sempre ser necessário a todos nós. Esse é um tipo de livro que nós devemos ler
com uma certa periodicidade, certo? Com um certo período de tempo. E devemos sempre estar o quê? Lendo, para relembrarmos quem nós somos. Porque muito facilmente nós nos esquecemos da nossa natureza pecaminosa e nós acabamos nos entregando, né, ou transformando o nosso casamento num campo de batalha, cobrando de nossas esposas, ou as esposas, cobrando dos filhos, dos maridos, ou as nossas esposas cobrando dos nossos maridos, as esposas cobrando dos maridos, o quê? Santidade, sendo que a própria pessoa não tem. Então, amados, é assim que nós precisamos o quê? Sempre estar dispostos diante da palavra do Senhor, diante das pregações que nós temos recebido, ouvido na igreja, diante de todas essas mensagens, esses livros que temos lido, nós devemos estar sempre dispostos a, como espelho, contemplar o nosso pecado, ver o nosso pecado, reconhecê-lo, confessá-lo e estar dispostos a quê? A ser direcionados por Cristo a uma vida de santidade e piedade, a partir disso, recorrendo à graça de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, essa parte aqui é a parte da apresentação que o Paul David Tripp nos informa, nos apresenta, com a qual ele inicia o livro, introduz aí o tema do livro. Já são 8h25. Algum irmão quer comentar alguma coisa sobre essa primeira parte, sobre a apresentação? Ninguém? Tá tudo bem? Eu quero fazer um comentário, então, hein? Estou dando uma oportunidade para os irmãos. Então, eu penso que esse tema é extremamente importante para nós estudarmos. Muitas vezes, nós podemos cair na armadilha de achar que, para que nós estudemos a respeito do casamento e tenhamos um casamento cristão, nós temos que estudar sobre, um exemplo, os gostos da mulher para poder agradá-la, ou o que é que vai fazer o marido feliz. Nós achamos que é tipo uma terapia de casal, onde o homem está no foco, a mulher está no foco, e os dois vão ver como um agrada o outro. E Eu penso aqui que o ponto principal do livro, que o David Harvey já mostra já no título, é que vocês são dois pecadores. Só existe um jeito dos pecados serem tratados, é a graça do Senhor Jesus Cristo demonstrada na cruz do Calvário. Cristo tem que ser o centro. E os pecados de vocês precisam ser tratados de maneira honesta, de maneira clara. Então, ele vai mostrar que, sobretudo, qual é o remédio para um casamento cristão? É o Evangelho, é Cristo, é a graça. E aí ele vai aplicando isso no decorrer do livro. Nós vamos ver, né, as situações pontuais do casamento e mostrando que o nosso problema, o problema do nosso casamento é o nosso pecado. E o que nós precisamos é de arrependimento, de graça, de Cristo. Então, para mim, ver como ele relaciona o Evangelho, as doutrinas bíblicas centrais ao casamento, é um ponto maravilhoso desse livro. Então, por mim, esse livro por essas coisas, esse livro para mim é muito especial e eu creio que vai ser muito edificante para nós. Amém, pastorzão. Muito obrigado. Deus abençoe. Mais alguém, irmãos, quer comentar alguma coisa sobre o livro? Eu acho que tem um pessoalzinho comentando alguma coisa no chat. Irmãos, podem comentar aqui mesmo, viu? Fiquem à vontade. A mamãe colocou que a grande questão é que algo criado por Deus para a sua glória. Para nós, um instrumento de santificação, negando eu. Pastor, eu acho que é muito interessante esse livro e será um grande desafio, porque ele deixará muito bem claro, como o William disse, né, que nós podemos ver muitos livros hoje falando que como me adaptar à minha esposa, o que fazer para que ela melhore, para que o nosso casamento fique melhor. E ao contrário desse livro,
a perspectiva é que nós não teremos alguém para apontar a não ser nós mesmos. E esse está o grande desafio, você negar a si mesmo e tomar a cruz. E nisso temos as promessas, como o William disse, muito maravilhoso, as promessas da graça contida no Evangelho. Então, eu acho que será um grande desafio que revelará muito pecado, claro, né? Nós, como já foi dito pelo prefácio do Paul Tripp, mas eu acho que será um grande desafio e será de muita valia para o nosso crescimento, tanto espiritual, tanto no nosso casamento, mas também que isso possa refletir na igreja, né? Pois o fim das nossas famílias, a glória da nossa família sendo para Deus, também refletirá na igreja. Então, acho que isso será um aglomerado de famílias piedosas. Eu acho que esse seria um propósito, né? As nossas famílias, os nossos filhos, os nossos casamentos, né? Pois de nada adianta a gente chegar na igreja e queremos demonstrar algo onde que não está acontecendo em casa, né? Por mais dificultoso, por mais pecados que tenham, mas que nós possamos começar essa teologia não só na igreja, mas primeiramente começar em nosso casamento dentro da nossa casa. Então, será um grande desafio que o Senhor nos dê graça aí para colocarmos isso só em prática, né? Não só sermos ouvintes somente. Amém, irmãozão. Glória a Deus, é isso aí. Muito bom. O que eu acho muito, assim, comentando ainda sobre a apresentação, né? Fazendo uma apresentação do livro, para quem já leu sabe disso. Eu acho que o David Harvey, ele se utiliza de um princípio muito importante no aconselhamento bíblico, que é o quê? A pessoa vem se aconselhar, uma grande maioria de nós se aconselha ou busca aconselhamento no seguinte sentido, olha só, eu vou buscar aconselhamento com o pastor, eu chego para o pastor e falo assim, meu casamento está com problema. E eu espero sempre que esse pastor venha trazer para mim uma solução para que eu consiga resolver e arrumar a minha esposa. Porque é ela o meu problema. É ela é ela o motivo dos meus conflitos no lar, na minha cabeça. Então, sempre que nós vamos buscar aconselhamento, a gente busca aconselhamento de modo que a pessoa, né, o pastor, o conselheiro, venha nos aconselhar a como tratar do pecado do outro. É sempre assim que a gente espera, sempre assim. E o ponto principal do aconselhamento, é bom que os irmãos já ficam até sabendo, quando forem se aconselhar comigo, com o pastor William, já fica sabendo já. O ponto fundamental do aconselhamento é a pessoa que veio se aconselhar, é ela que vai ouvir que o pecado é dela, que o problema é ela, que é ela que tem que se arrepender, é ela que tem que confessar seus pecados, é ela que tem que se voltar para o Senhor. Então, isso é fundamental, irmãos. De primeira instância, com quem trabalhamos? Trabalhamos com a pessoa que vem buscar aconselhamento. É ela que tem que ser trabalhada. Ninguém pode se arrepender pelo pecado do outro. Ninguém pode confessar o pecado do outro. Não tem como nós resolvermos o pecado de terceiros. O único que resolve a questão de pecado é o Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós como nosso mediador. O versículo diz, né, do que se queixa o homem é dos próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, isso é fundamental, irmãos, para que nós tenhamos isso em mente, para quando formos um livro, nós deixarmos aquele costume que muitos de nós temos, de muitas vezes pegar um livro e falar assim, nossa, esse livro é bom para fulano. Esse livro seria maravilhoso para ciclano. Esse livro seria, nossa, fundamental para minha esposa ler. Esse livro seria fantástico para o meu marido ler. Não, esse livro é para você ler. É para você ser transformado, é para você reconhecer seus pecados. Entende? Então, essa questão ela é fundamental para que nós possamos dar sequência na leitura desse livro, para a glória do Senhor, percebendo que os pecados são meus. E é disso que eu tenho que ter o quê? Convicção. É isso que eu tenho que reconhecer. É disso que eu tenho que pedir perdão. Que eu tenho que me arrepender.
Amém, irmãos? Alguém mais tem algum comentário a fazer, irmãos? Ricardão, mais alguém? Ó, o Fernando postou... No chat tem um monte de comentários. Isso, o Fernando postou aqui, ó, o que impactou nesse livro foi a revelação de alguns pecados intocáveis dentro do casamento e o aspecto da natureza humana caída dentro do relacionamento interpessoal. Amém, irmão. Amém. Mais alguém, irmãos? Vamos dar sequência aqui no prefácio? Eu acho que dá tempo da gente fazer o prefácio também. São 8h34. Vamos lá. Já no prefácio, David Harvey começa contando, né, uma historinha aqui, mostrando que ele é o pecador. Ele mostrando que não somente ele, como todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Somos totalmente depravados, certo? Alguns em grau maior, outros em grau menor, mas em todas as áreas da nossa vida nós somos depravados, desequilibrados, pecadores e precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. E aí acontece, muitos de nós pensamos, né, que no casamento alguns problemas, alguns pecados nossos serão resolvidos. Mas não, o casamento ele só agrava os pecados. Por quê? Porque até então, antes do casamento, nós como solteiros costumávamos viver como? Isolados, buscando nossos próprios interesses, cheio de orgulho, cheio de arrogância. Quando você casa, todos esses pecados começam a vir à tona. No relacionamento conjugal, o relacionamento conjugal vai fazendo um turbilhão dentro de nós e os pecados vão vindo à flora, vão vindo à tona. Né? Ele até comenta que algumas pessoas já na lua de mel já começam a ver o quê? Os pecados vindo à tona e começa o conflito já na lua de mel. Outros na semana seguinte, outros no mês seguinte. Nós tivemos a experiência de ser no ano seguinte, graças a Deus. Nós conseguimos ficar um ano com nossos pecados escondidinhos. Aí, quando veio a Tayane, a primeira filha nossa, começaram os conflitos e os pecados vieram à tona de uma vez. Foi quando nós fomos auxiliados por esse livro maravilhoso. Então, amados, como cristãos, nós estamos sempre em guerra. Guerra constante. Certo? Por quê? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quando você está sozinho, é um tipo de guerra relativamente fácil. Não posso dizer que é fácil, mas é uma guerra que só você conhece. É uma guerra que está lá dentro de você, é algo meio que pessoal, você está lá quietinho, não leva para muita gente aquilo lá. Se às vezes aquilo te incomoda, você leva para um amigo, para um pastor, para alguém que consiga te aconselhar, mas aquela guerra é sua. Quando você casa, aquela guerra, irmãos, ela passa a ser a dois. O conflito passa a ser a dois, porque o marido começa a querer ajudar a mulher a ver os pecados dela, ela começa a querer ajudar o marido a ver os pecados dele, começam a vir pecados à tona, então você vira um campo de batalha que ninguém sabe para onde está atirando e de onde está recebendo tiro, de tão grande que é o negócio. Então, amados, a ideia é que todos nós estamos nessa situação. Se pararmos para analisar, como diz o David Harvey, nem mesmo Paulo estava fora disso. Paulo disse, no final do capítulo 7 de Romanos, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele está dizendo, ele está naquela situação, está guerreando contra o pecado. Não tem jeito. Então, o casamento, irmãos, é um excelente meio pelo qual Deus trabalha nos nossos corações para nos santificar, para nos purificar, para ensinar-nos a lutar contra o pecado, a travar essa batalha na dependência do Espírito Santo. Então, o casamento é o meio da graça de Deus para nós. Certo? Ele é excelente. Né? O casamento é excelente, ele é uma união duradoura, ele é o quê? Estimulante, mas se nós estivermos na dependência do Senhor, estivermos andando para a glória do Senhor. Né? Por quê? Porque é por meio do casamento
que vem a nós o quê? A convicção de pecado, de muitos pecados que nós não conhecíamos quando éramos solteiros. Certo, irmãos? Vem da convicção vem da convicção de que nós somos pecadores, né? Dessa convicção de que nós somos pecadores é que vai poder vir o quê? Um casamento realmente excelente, um casamento realmente estimulante, um casamento realmente duradouro, um casamento que realmente glorifica o Senhor nosso Deus. Caso contrário, se não tiver essa convicção de pecado, o seu casamento vai ser uma miséria. Então nós temos visto, né, casais e mais casais com casamento miseravelmente desgraçado. Mas por quê? Porque o homem continua endurecido no seu lugar, culpando a mulher, e a mulher, por sua vez, endurecida no seu lugar, culpando o homem. Não há solução para um casamento desse, irmãos. Não há solução senão em Cristo Jesus. Entendem? Então a maior bênção que nós temos é o quê? Reconhecer a nossa pecaminosidade e saber o quê? Que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e sua obra redentora que nos torna o quê? Nos tornam aptos a nos relacionarmos uns com os outros, com um relacionamento saudável, um relacionamento santo, um relacionamento que glorifica ao Senhor. Por quê? Porque somente os pecadores precisam de Salvador. Certo? A pessoa que está no casamento miseravelmente desgraçado e ela não se reconhece pecadora, ela não vai recorrer a Cristo. Ela vai querer solucionar o problema do seu casamento por outros meios. Ela não vai querer a Cristo Jesus, Senhor, porque somente o pecador que reconhece que necessita um Salvador. Né? Jesus disse o quê? Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Não é isso? O irmão Celso disse ler o livro como se olhássemos ao espelho. Isso, é necessário que leiamos esse livro como se olhássemos para o espelho. Exatamente isso. A Simone colocou, o que me impactou muito foi exatamente isso. Enquanto eu apontava os pecados do meu esposo, esse livro me mostrou que os pecados também eram meus. Que o maior problema sou eu. E no caso da Simone, irmãos, a Simone é casada com o Mário, seu esposo, e ele não é crente. Então, queridos, nós devemos entender que essa é uma realidade nossa, até mesmo de quem é casado com incrédulos. Nós somos chamados a reconhecer os nossos pecados. Porque se formos apontar os pecados de um cônjuge, por exemplo, ímpio, o que você vai achar é pecado. Só pecado. Só pecado. A pessoa transpira pecado. Mas a questão o que é? São os nossos pecados, como que nós temos tratado os nossos pecados. É isso que vai fazer com que o nosso casamento seja transformado. Então, amados, casamento é a união de duas pessoas que trazem consigo o quê? Que o autor fala aqui no prefácio. Eles trazem consigo uma bagagem de vida chamada o quê? Chamada pecado. Então, cada um de nós entramos no relacionamento do matrimonial, cada qual trazendo o quê? Uma bagagem pecaminosa. Mas nós não devemos, irmãos, ignorar essa bagagem, certo? Porque é nesse contexto que o evangelho brilha, o evangelho raia, que a luz do evangelho raia. Então, irmãos, é nessa situação que nós podemos o quê? Nos usufruir do evangelho. É no reconhecimento do pecado que nós abrimos as portas do nosso coração para Cristo e para o evangelho. A nossa conversão foi dessa forma. E nós precisamos viver dessa forma. Não é isso? Não é só por meio da conversão que nós fomos a Cristo e está tudo resolvido. Não. Dia após dia, irmãos. Dia após dia. Nós devemos sempre estar prontos a quê? A reconhecermos nossos pecados. A vida do cristão, como dizem alguns puritanos, é uma vida do quê? De arrependimento. Não é isso? E uma vida de arrependimento só é possível para quem vê a sua condição pecaminosa. Então nós não podemos ignorar, irmãos, essa bagagem de pecado. É por meio dela que nós temos acesso a Cristo Jesus. É vendo a nossa condição que nós vamos recorrer a Ele. Então, para chegarmos, irmãos, a um casamento santo, a um casamento piedoso,
nós devemos saber lidar com a questão do pecado, com o âmago do pecado. Thomas Watson disse o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Essa é uma verdade muito grande, irmãos. Enquanto nós não observarmos e sermos convencidos, né, entendermos a nossa situação pecaminosa, a gente não vai precisar do Senhor Jesus Cristo. Não vai ser necessário recorrer a Cristo. Somente quando observarmos a condição miserável e pecaminosa do nosso ser, é que nós vamos falar assim: Senhor, eu não consigo, me ajuda. E aí nós vamos recorrer a Cristo Jesus, o Senhor. Amém, irmãos? Enquanto nós não estivermos dispostos a entender o problema real do pecado em nós, nós não conseguiremos, irmãos, ter prazer na solução apresentada por Cristo para os nossos pecados. Nós não vamos ter prazer em Cristo Jesus, nós não vamos ter prazer no Evangelho de Cristo Jesus. A graça, ela só pode ser verdadeiramente admirável devido ao quê? A compreensão da gravidade do pecado. Não é isso que Jesus fala? Quem muito amou, quem muito foi perdoado. Quem muito foi perdoado? Quem realmente viu a profundidade, a grandeza da sua dívida. Então, quem vê a grandeza da sua dívida, olha e fala assim: nossa, eu fui perdoado de tudo isso. De tudo isso eu fui perdoado. Então vai amar mais a Cristo, vai dar valor maior ao Evangelho. Então, quanto mais nós observamos, vemos o pecado, reconhecemos que nós somos pecadores, mais nós observamos a grandeza de Cristo, a grandeza da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, quando vemos que o pecado, ele realmente é amargo, e o mal, e todo o mal que ele traz para o nosso casamento, então o Evangelho se tornará para nós o quê? Algo vital. Algo vital, de vital importância, se tornará precioso. E o casamento se tornará o quê? Prazeroso. Nós vamos ter prazer no casamento. Amém, irmãos? Então, o Evangelho, irmãos, como o próprio autor diz, aqui em cima ele fala: o Evangelho é as boas novas. O Evangelho é as boas novas de salvação. Não é isso? Que resolve o quê? O problema das más novas. Então, nós devemos o quê? Para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos crescer na convicção de nossos próprios pecados. Certo? Não há outra solução. Como que eu cresço na graça? Eu cresço na graça, eu costumo criar um gráfico virtual aqui, imaginário. Como que eu cresço na graça? Eu vendo a grandeza de quem é Cristo e a miséria de quem eu sou, esse espaço que há entre quem é Cristo e quem eu sou, chama-se graça. Como que eu cresço na graça? Vendo a miséria de quem eu sou, a miséria que eu sou, quão pecador eu sou, quão desgraçado eu sou em mim mesmo. E aí eu consigo ver a grandeza de quem é Cristo. Então, quando Pedro termina a sua carta falando que antes de crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é uma bênção muito grande. Como que isso ocorre? Nós reconhecendo quem nós realmente somos. É necessário primeiro as más novas, para que depois as boas novas se tornem o quê? Algo precioso para nós. Então, não feche os olhos para o pecado. A questão desse livro, irmãos, a questão desse livro é justamente mostrar para nós o quê? Que nós somos pecadores. Então, esteja pronto para isso, certo? Esteja pronto para isso. Não ignore o pecado, porque sem o pecado, irmãos, não tem por que ter Cristo. Não tem por que ter o Senhor Jesus Cristo. Ele só veio ser o nosso Salvador porque nós somos pecadores. Se você não se vê como pecador, você está, primeiro, falando de Deus mentiroso, e segundo, você está negando a necessidade da cruz. Você está negando, pisando, vituperando Cristo e o Evangelho. Então não faça isso. O Evangelho, irmãos, ele transforma o medo que nós temos muitas vezes de encarar o pecado, ele transforma esse medo em adoração. Porque a gente vai encarar o pecado, nós vamos ver a miséria de que nós somos. Mas ao invés de irmos para o desespero, nós vamos para a adoração. Porque nós vamos olhar para Cristo. E ele vai raiar como o Salvador, nosso mediador. Amém, irmãos? Então, amados, o céu
está garantido em Cristo Jesus. Então, o nosso desafio é fazer o quê? Agora, fazer do nosso casamento, do nosso relacionamento, um meio de vivermos bem essa vida e de modo a glorificar o Senhor nosso Deus. Amém? Isso é um ponto muito importante, porque muitos de nós procuramos livros que nos ajudam no relacionamento, porque a gente visa somente o nosso bem-estar. E com isso nós estamos errando também. Nós devemos visar o quê? A glória de Deus. Como que eu vivo um relacionamento matrimonial saudável que glorifica o Senhor? Como que eu vivo um relacionamento matrimonial saudável que reflete o relacionamento entre Cristo e sua igreja, entre o noivo e sua noiva? Então, esse é o objetivo maior. E, consequentemente, diante disso, nós vamos, sim, desfrutar de bênçãos matrimoniais. Amém? De bênçãos nessa vida. Amém? Ao lado da nossa esposa e as esposas do lado dos seus maridos. Amém, irmãozinhos? Alguém quer comentar alguma coisa? Pastor William? Estão conseguindo me ouvir bem aí? Minha internet está muito instável. Estão conseguindo? Uma coisa que a Bíblia fala a respeito dos pecadores é quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Muitas vezes nós podemos pensar que Jesus está dividindo os pecadores, a humanidade, em duas classes, né? Mas ele não está falando de justos como se houvessem esses justos, mas ele está falando dos justos como aqueles que não entendem que são pecadores, ou se entendem, são de algum modo, acham que o pecado dele é algo que, eu não sou perfeito. Muitas vezes, como cristãos reformados, que dizem acreditar na doutrina da depravação total, nós muitas vezes somos esses justos. Esses justos que não percebem que os seus problemas no casamento são pecado, e que pecado não é um errinho no caráter, não é uma falha, uma fraqueza. É algo que precisa ser tratado, e precisa ser tratado do modo como a Bíblia diz que deve ser tratado. Como é que ela diz que nós devemos tratar os nossos pecados? Com ódio mortal. Muitas vezes eu tenho tido a experiência com o pastor Josué de aconselhar alguns irmãos, eles falam dos pecados deles como se fosse assim um errinho. E nós os aconselhamos e mostramos o pecado do meu irmão. Você precisa lutar contra isso, você precisa matá-lo. Não, já estou acostumado com ele, já é meu amigo aí, já está até curtindo já. Se eu tirar esse pecado é até a causa de humildade. Eu sou humilde, por isso que eu peco. Eu sou um cristão simples, por isso que eu peco. Como se o pecado fosse alguma virtude. Como se o pecado trazesse algum mérito. Se nós entendermos que nós somos pecadores, você vai saber disso, nós vamos saber disso. Nós verdadeiramente, biblicamente, cremos que nós somos pecadores, entendemos que nós somos pecadores quando nós tivermos ódio do nosso pecado. Quando cada vez que nós nos sentimos pecadores, nós vamos saber se nós estamos conscientes, biblicamente, que somos pecadores, se nós formos a Cristo urgentemente para que ele tire esses pecados. Não que seja apenas um diagnóstico até bonito ou que nos traga algum mérito. Então, é essa a principal exortação, meus irmãos, que eu trago para vocês, baseado no livro do Dave Harvey, quando pecadores dizem sim, que nós possamos realmente nos ver como pecadores e correr para Cristo, para a sua palavra, para que nós possamos, pela graça de Deus, viver uma vida agradável a Ele, que de maneira nenhuma venhamos nos acomodar, de maneira nenhuma o pecado seja agradável para nós ou que nós possamos ver algum bem no pecado. A Camila está falando sobre a nossa necessidade constante de nos arrependermos. Então, que nós possamos verdadeiramente nos vermos como pecadores. E isso é uma bênção. Porque quando nós nos vemos como pecadores, como o pastor Josué falou, nós podemos ver a Cristo em toda a sua glória, sua excelência, sua majestade, como Salvador dos pecadores. Amém, pastorzão. Glória a Deus. Muito bom. Me chama muita atenção esse livro, né? É como ele vai esquadrinhando essa questão do pecado, porque ele vai tratar relatos, né, de histórias em que a gente fala assim, não, mas essa pessoa é uma vítima, ela não tem pecado nenhum, né? Como a gente muitas vezes se sente diante de algum conflito, a gente se sente tão injustiçado, como se o outro tivesse
como se a gente tivesse tanta razão por reclamar do outro, por se sentir assim injustiçado, que a gente fala, eu não tenho nem do que me arrepender. Nessa situação aqui, eu não tenho pecado, a culpa é do outro mesmo. Olha a minha situação, né? E o livro vai trazer retratos de algumas histórias onde você vai ver que realmente é o Espírito Santo de Deus agindo, porque ele é o único capaz de convencer do pecado, né? E essas histórias, elas são como um alerta para nós enxergarmos que mesmo nessas situações onde a gente acha que tem razão de estar magoado, chateado, irado, né, e tá dentro desse conflito, mesmo nessas situações, nós vamos enxergar que nós é que somos a causa de todo aquele problema, que independente do pecado do outro, nós sempre temos os nossos pecados para nos arrepender, e que Deus está, de algum modo, querendo fazer com que a gente enxergue esses pecados, para que a gente vá a Ele, né? Então, o que mais me marcou nesse livro é isso, né? E como ele fala, né? Se nós estejamos preparados para nos enxergar pecador, né? Porque esse livro vai confrontar bastante isso, vai tirar todas as nossas muletas, né? Que a gente pode se escorar para achar que tem algum motivo para estar irado com o cônjuge, né? Ou coisa assim. E outra coisa é que os princípios que ele aborda aqui, como são princípios bíblicos, como o pastor William falou, são princípios que a gente pode aplicar para qualquer tipo de relacionamento, né? Não só de marido e mulher, mas qualquer relacionamento, né? Seja dentro de casa, ou na igreja, ou no trabalho, enfim. São princípios que vai fazer com que a gente sempre olhe para nós. Amém. E busque saber qual que é o nosso pecado aqui, né? O que a gente precisa se render diante do Senhor e clamar a misericórdia dele para que ele nos dê arrependimento e nos ajude a lutar contra esses pecados. Amém. Mais alguém, irmãos? Vamos lá, irmãos, nós temos 30 participantes, hein? Recorde de participantes nesse... Irmãos, graça e paz. Graça e paz. Esse livro vai ser muito bom para mim, porque, sinceramente, eu tenho uma extrema dificuldade, muitas vezes, de enxergar que, igual como também estava falando aí, o meu pecado, né, quando o meu cônjuge pecou, no caso. Então, acho que tem duas tendências que a gente pode cair nesse sentido, né? A gente pode, toda vez que, por exemplo, o cônjuge peca, a gente, por sempre enxergar, né, os nossos próprios pecados, não tratar com o nosso cônjuge também, que é um perigo, né? Mas, sinceramente, eu tenho extrema dificuldade com essa questão aí de sempre enxergar eu sou o problema, assim, nesse sentido. Eu converso muito com o pastor William, o pastor Josué, né? Eles sabem das nossas dificuldades. Eu acho que esse livro vai me ajudar bastante nessas histórias que a Tamires disse aí. Mas eu queria saber mais ou menos, o pastor Josué, se eu comentasse sobre essa questão de, assim, como que funciona essa questão? Porque parece que tem vezes que a outra pessoa que está errada mesmo. Parece que muitas vezes o outro cônjuge está errado mesmo e você, assim, naquela situação, não inocente porque você é um pecador, né? Mas, assim, entende o que eu quero dizer? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Amém? Amém. Caicão, são duas coisas diferentes, Caicão. É o pecado da pessoa, né, do seu cônjuge, o seu pecado. Muitas vezes, a nossa reação, né, diante do pecado do outro, o nosso pecado está na nossa reação. Dizem o seguinte, que é fácil você esconder seus pecados nas suas ações. O problema é você esconder seus pecados nas suas reações. Então, as nossas reações evidenciam muito os nossos pecados. Então, a pessoa pecou contra você. Qual é a sua reação? É uma reação santa? É. Glória a Deus. Então, vai ser resolvido o problema de uma maneira santa. A pessoa pecou contra você. Qual é a sua reação? Uma reação carnal, pecaminosa? Vai gerar só o quê? Conflito no casamento.
Então, a partir do momento que existe conflito no casamento, as duas partes estão erradas. Está errado quem pecou e quem reagiu em pecado. Certo? Já ouviu aquele ditado quando um não quer, dois não brigam? Mais ou menos isso. Quando Paulo fala, tende paz, naquilo que depende de vós, tende paz com todos os homens. É possível termos paz com todos os homens. Certo? É possível. Ainda que eles pequem contra nós, nós podemos viver o quê? Em paz com todos os homens. Mas isso se nós não reagimos em pecado. Se você reage em pecado, acabou. Não existe paz. Não é isso? Então a questão é essa. E com respeito aos amigos, ame os seus amigos. Amém, isso é fácil. E ame o seu inimigo, isso é complicado. Agora, se você consegue amar seu inimigo, por mais que o inimigo peque contra você, vai haver conflito? Não vai haver conflito. Se não há conflito, então está acontecendo o quê? Está sendo tratado de maneira santa. Certo? Ainda que, Kaique, muitas vezes você tente mostrar o pecado à sua esposa tente mostrar o pecado seu, isso gera um conflito. O modo como nós tentamos mostrar o pecado, ou o momento em que nós tentamos mostrar o pecado, alguma coisa você está fazendo de uma maneira o quê? Pecaminosa. Certo? Sem sabedoria, sem estar na dependência do Senhor, sem estar em oração. Quantas e quantas vezes a gente reage nas nossas discussões, nos pecados, diante do pecado do nosso cônjuge, sem antes ter orado, sem antes ter recorrido ao Senhor, sem antes ter pedido auxílio a Ele, principalmente nós homens, como cabeça dos nossos lares. Quantas vezes não fazemos isso? Agora, uma coisa eu digo para você, Caicão, quando a gente para analisar os pecados da nossa esposa, nós, como cabeça do lar, como autoridade de que somos do nosso lar, que Deus nos colocou, se você parar para analisar bem, você vai ver que a culpa é sua. Você vai ver que o motivador do pecado, muitas vezes a sua esposa, é você mesmo. Certo? Então, ou por omissão ou por comissão. Então, quando nós reconhecemos, irmãozão, os nossos pecados, 90% dos problemas resolvem. Os outros 10% você trata a sua esposa como o quê? Como um sacerdote do seu lar. Certo? Não como um acusador, não como um legalista. Você vai tratar como um sacerdote do seu lar. Se você trata como um sacerdote do seu lar, acabou, não tem problema. Ainda que surjam conflitos, são conflitos que serão levados, né, conduzidos para uma santidade maior. Né? Mas escreve o que eu estou falando, irmãozão. Escreva o que eu estou falando. Você, como sacerdote do seu lar, uma boa parte, né, da culpa, dos pecados que surgem na sua casa, são culpa sua. É só a gente olhar um pouquinho melhor, você vai perceber isso daí. Não é fácil aceitar, né? Como o livro está dizendo para a gente aqui. Não é fácil aceitar. Estejam preparados, né? Estejamos nós preparados para aceitarmos. Mas isso fica muito mais evidente, por exemplo, numa relação de pai e filho. E eu e a Tamires temos visto isso. Né? Muitos pecados das nossas filhas. A gente para lá pensar e fala assim, Senhor amado, foi eu quem promovi esse pecado. Foi eu quem alimentei esse pecado. Então, como autoridade que nós somos, tanto nós, nossas esposas, como nós e nossas esposas sobre nossos filhos, a gente vai ver que o pecado do outro, dentro do relacionamento familiar, muitas vezes é culpa nossa. Não é fácil, mas é isso mesmo. A irmãzinha Cainã disse o seguinte, ó, quando reconheci meus pecados, passei a olhar com misericórdia para meu esposo. Olha que interessante. Pois percebi que era igual ou pior que ele. As tratativas ficaram mais claras na dependência de Cristo. Isso é fantástico. Isso é algo que o pastor David Harvey vai mostrar, exatamente isso. Por isso que eu falei para você, Caicão, qual a nossa reação diante do pecado do nosso cônjuge? E aí a gente só piora a situação. Se a gente tem uma tratativa pecaminosa, só vai piorar a situação. Agora, quando nós vemos o pecado do nosso cônjuge e tratamos com misericórdia, que é o modo como Cristo tratou e trata conosco, porque ele conhece as nossas fraquezas, por isso que nós somos sacerdote.
né? O nosso sumo sacerdote. E ela continua: antes, por não me enxergar pecadora, eu olhava sempre com superioridade, me vendo como vítima, como a irmã Tamires disse. Tá entendendo? Então, irmãozinho, essa situação. A irmãzinha Thaís, ó, teve a Aura que perguntou se vai ficar salvo em algum lugar. Vai ficar no YouTube da igreja, irmã. A Thaís disse: comigo também, muitas brigas também foram evitadas, pois antes de cobrar, penso, mas quem sou eu para falar isso, sendo que sou igual? Né? A Luana disse, ó, eu não entendi bem aquela parte que o senhor comentou sobre omissão e comissão. Como assim? Omissão e comissão, Luana, é quando nós agimos ou deixamos de agir. Né? Então, diante do pecado do nosso cônjuge, muitas vezes nós agimos pecaminosamente, nós deixamos de agir pecaminosamente. Nós agimos... Isso. Nós agimos de maneira pecaminosa e nós também nos omitimos também de uma maneira pecaminosa. Então, às vezes, é hora de você fazer o seguinte, de você falar, não é hora do confronto agora, deixa eu esperar a poeira baixar. E aí você confronta depois, no momento, com sabedoria. Então, são várias questões que vão fazer com que nós reconheçamos que nós somos realmente pecadores e com a boa parte do problema do nosso lar é nosso. É nosso, principalmente de nós homens. De nós homens. Isso é fundamental, isso é muito importante, irmãos. Isso altera, isso muda a nossa visão da realidade. Entende? Quando um homem, um irmão, vem conversar conosco, pastores, e fala assim, pastor, minha casa está um inferno. Porque minha mulher é isso, aquilo, não. Sinto muito. A sua casa está no inferno, a culpa é sua. Depois a gente vai ver o caso da sua esposa. Né? Se ela é cristã, a gente vai conversar com ela. Se ela não é cristã, você é o problema. Você é o problema. Você que tem que solucionar esse problema. O André, que é meu irmão, nós já conversamos bastante sobre esses assuntos. E como a Tamires disse, a gente tem a tendência muitas vezes de ver a pessoa e falar assim, nossa, coitada da pessoa, né? É coitado, sim. Tá passando por situações complicadas, sim, mas o Dezão sabe disso. Quantas coisas, né, que aconteceu lá atrás para chegar um momento em que você, que é casado com um incrédulo, seu lar fica uma situação que você fala, Senhor, o que eu vou fazer? Mas a culpa foi de quem? A culpa foi sua. Entende? É difícil nós aceitarmos, mas nós devemos aceitar, porque o objetivo desse livro é justamente isso, fazer nós aceitarmos que nós somos pecadores, que somos nós culpados pela situação da nossa casa, do nosso lar. Uma coisa que eu acho interessante é que ele vai falar também, à medida que a gente vai avançando nas histórias, é que, da mesma forma como nós vamos ver que nós somos pecadores e nós temos essa responsabilidade nas situações em que nós estamos lidando dentro do casamento, vai mostrar também que ainda que essa nossa responsabilidade seja pequena, vamos pensar assim, né, que de fato nós estamos sofrendo ali alguma injustiça, né, como cônjuges, alguma coisa assim, ainda assim nós não temos o direito de murmurar ou de achar que deveria ser de outra forma, né? Que é um ponto muito interessante desse livro, que ele bate nisso, né? Da questão de que nós somos pecadores. Porque a partir do momento que a gente enxerga que, de fato, nós somos os pecadores, uma coisa que também está inerente a isso é a ideia de que nós não merecemos nada. Então, se eu tenho um casamento conflituoso por conta de um marido incrédulo ou por conta de alguma situação assim, em que Deus está me dando graça, mas as situações ainda tá, né? Enfim, mas se eu estou caminhando com o Senhor e ainda assim está difícil por todas essas questões, isso nunca vai ser motivo para que eu ainda assim me olhe, como a Caína falou, né? Olhe com superioridade para o meu cônjuge, né? Ou ache que eu não devo tolerar ou suportar nenhuma dessas situações, né? Porque fazer com que eu me enxergar pecador vai trazer consigo a ideia de que eu tenho que entender que o que eu merecia era o inferno,
né? E se hoje a situação que eu vivo é essa, seja um cônjuge incrédulo ou uma questão bem conflituosa no casamento, que Deus está me ajudando a lidar, mortificando os meus pecados, mas ainda assim é muito difícil, né? Por conta, às vezes, do outro cônjuge mesmo, isso é um motivo, é uma oportunidade que Deus está dando de me santificar, é uma oportunidade que Deus está dando de padecer com o Senhor, né? Isso é muito claro nas histórias que a gente vê ao longo do livro, de que muitas vezes você de fato vai estar sendo injustiçado, muitas vezes, de fato, a situação vai estar bem complicada, mas que sofrer com o Senhor, né, e sofrer não como um malfeitor é o que vai fazer toda a diferença, que vai fazer com que a gente consiga viver um casamento para a glória de Deus, mesmo que seja um casamento com um cônjuge incrédulo ou com conflitos assim mais sérios, né? Mas a ideia disso, de que eu sou pecador, então sempre vai ter a minha parcela de culpa, no que quer que seja a situação, e ainda assim entender que, por ser pecador, e o Senhor me deu a graça de viver nessa terra com Ele, e estar com Ele no porvir, tudo que eu tenho aqui é lucro, né? Então, eu não posso murmurar, eu não posso me achar superior, eu tenho que entender o que o Senhor está me dando na sua providência. Amém. Amém. Meus irmãos, queria fazer só mais um comentário aqui, eu já encerro minha participação. Eu já falei bastante, deixar os outros irmãos falarem. Mas enquanto nós falamos a respeito dessa tratativa do pecado, eu lembrei de uma passagem que está em Lucas 6, o versículo 41 e 42, que diz assim, a palavra de Deus: E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, eu penso que essa passagem bíblica nos dá um padrão para nós tratarmos o pecado do nosso cônjuge. Pegando esse caso que o Kaique falou, nós, como eu posso dizer, nós temos que enxergar, quando nós vemos o pecado no outro, que há pecado em nós, e um pecado ainda maior. Então, quando nós enxergamos que o nosso pecado é muito grande, né, como a parábola do credor incompassivo nos ensina também, nós não vamos lá tratar do pecado dele sem misericórdia, sem reconhecer o nosso pecado. E nós também não vamos chegar para o nosso cônjuge e dizer: não, meu pecado é tão grande que meu cônjuge não tem pecado. Esse pecado dele não precisa ser tratado. Precisa ser tratado, mas tem que ser tratado partindo primeiro do meu reconhecimento que eu sou um grande pecador, e dessa forma eu vou tratar o pecado com misericórdia, apontando para Cristo. Pegando o caso real, quando nós tratamos o nosso cônjuge, queremos tratar o pecado dele como se nós não tivéssemos pecado, como não, essa situação aqui eu não tenho pecado, não. Essa situação aqui o pecado é só dele. Você está agindo exatamente como hipócrita. Você está dizendo: não tem nada no meu olho, o problema está só no seu olho, o cisco está só no seu olho, ignorando o seu próprio pecado. E Jesus fala que essa é uma tratativa hipócrita do pecado. Nós temos que reconhecer o nosso grande pecado e buscar tratar, sim, o pecado do outro, mas reconhecendo primeiramente a nossa pecaminosidade. E aí, quando nós tratarmos a nossa pecaminosidade, vai ser como as irmãs falaram. Nós vamos tratar o outro com misericórdia. E vamos ter sempre esse constrangimento de que o nosso pecado é sempre maior do que o pecado do outro. Então é isso, meus irmãos. Amém, pastorzão, amém. Alguém mais, irmãos? Graça e paz, irmãos. Um ponto que eu achei muito importante, pastor, também refletindo também na fala do pastor William, é que sempre quando nós temos, né, essa incumbência que é bíblica, etc., e o livro do pastorzão David Harvey vai trazer exatamente isso no contexto do casamento, nós sempre temos essa tendência, muitas vezes, de banalizar o pecado. Ou seja, somos pecadores mesmo, a Bíblia, ela ensina isso de capa a capa, então eu estou convencido do meu pecado. Só que
nós vamos demonstrar que nós estamos convencidos dos nossos pecados quando nós entendemos a seriedade do pecado, quando nós temos uma definição bíblica, né, de que eu sou pecador e isso ofende principalmente a Deus. Deus é o principal ofendido, porque nós corremos o risco de, né, o pastor William até falou algo muito parecido, muito próximo disso, nós corremos o risco de falar assim, não, nós, né, somos pecadores, eu sou um lixo, eu sou um estrume, então ninguém tem que esperar nada de mim. Não, muito pelo contrário, porque quando nós nos reconhecemos pecadores, é a ação do Espírito Santo, e ele não para na obra pela metade. Esse início de reconhecimento de pecado, de convicção de pecado, vai nos levar invariavelmente a uma vida de santificação. Isso no contexto do casamento, isso no contexto da igreja, nos nossos relacionamentos, né, na empresa e etc. Então, ter essa visão de que eu sou pecador, eu sou esse lixo, esse pobre coitado, ninguém pode esperar uma ação diferente de mim, não é um reconhecimento de pecado bíblico, não é uma convicção de pecado. A convicção de pecado vai levar a gente a entender que nós somos pecadores, que o meu pecado é tão terrível, meu Deus, eu preciso de Cristo, eu necessito de Cristo. E isso vai nos levar a avançar, vai nos levar a cada vez mortificar esses pecados, né? E senão não teria nem o porquê esse livro ter sido escrito, né? Porque o propósito do pastorzão aí é levar a gente para uma vida de santificação com as nossas esposas, né? Então, eu penso que isso é uma coisa muito importante para a gente já ter em mente a partir dessa introdução e irmos, né, desenvolvendo isso na nossa mente, examinando as escrituras para ver como é que essa definição de pecado realmente, como isso funciona na prática, porque o livro é extremamente prático, não é teórico, não é para me reconhecer o pecado simplesmente no campo das ideias, mas para reconhecer o pecado do meu dia a dia, o que eu faço de errado no meu dia a dia, no que eu transgrido a lei do Senhor no meu dia a dia, porque se não encararmos esse livro dessa forma e esse estudo dessa forma, ele não vai nos servir para edificação, para santificação, mas vai ser um peso de condenação, infelizmente. Então, o meu ponto é esse, e louvado seja Deus por esse livro maravilhoso, e que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática, a realmente ver os nossos pecados, pedir, né, diante do Senhor, orando, falar, Senhor, revela os meus pecados, revela que o problema está em mim, me ajude a ter um casamento santo, para a gente começar esse estudo com o coração correto, né, tendo a motivação correta no coração, senão ele não vai nos ajudar muito. Então é isso, irmãos. Realmente. Mas isso que o Ricardo falou é válido para tudo, né? Tipo assim, pro estudo, para um trabalho, para um curso, para tipo assim, fazer um almoço. Isso vai ser muito válido. Uhum. Cortou, Rômulo. Não sei se foi só eu aqui, eu não consegui ouvir bem. Caiu o senhor, irmãozão. Você não falou isso aí? Rômulo, Fran. Olá, graça e paz a todos. Graças a Deus, gente. Paz, tudo bom? Cortou o que vocês estavam falando, irmãos. Não, a gente estava comentando entre a gente mesmo, nem sabia que estava no Viva Voz. Ainda bem que vocês não falaram nada perigoso, né? Não, de forma não, de forma alguma, pastor. Aí, vocês estão ouvindo agora? Porque a Fran, ela tá apertando aqui, aí tá aqui, acabei de falar. Aí depois ele pega e sai do mudo, aí volta sozinho, sabe? Amor, o celular tá estragado. Ai, amor. Desculpa, gente. Não, imagina, irmão, pode falar. Mais alguém, irmãos? Eu. Olá, Luana. Oi, graça e paz, irmãos. Nessa questão de reconhecer o quão pecador nós somos, sabe? De acordo com o publicano lá que reconhecia a questão da profundidade, né? Que estava lá em
balança em contraste com o fariseu lá. A questão de enxergar a questão da misericórdia de Deus, o quanto a gente realmente é era, né, inimigo de Deus e torna-se filho amado para a gente viver conforme Deus requer e não apenas assim palavras ao vento, assim, meras palavras, mas assim com sinceridade, com interesse de coração, tratando realmente o pecado à luz das Escrituras. Não é um mero eu acho, mas sim o que Deus diz, né? Tratar de fato a doença que é o pecado e não só o sintoma. Amém. Resolver assim as questões não a parte de Deus, mas conforme o que ele determinou. Porque nesse processo de santificação não é fácil não, mas o nosso agir evidencia o quanto está, né? Nossa comunhão com Deus e o indicador da nossa maturidade espiritual. E essa questão do dizer sim para um serviço, é abnegado, é para você servir o outro na dependência de Deus, tornando-se a cada dia parecido com Cristo, né? Com o nosso Senhor. Não é algo bem natural, é algo sobrenatural, né? Porque os nossos frutos não são para a gente, são para os outros. E Deus contemplando com os anjos também, justamente, não é algo para a gente, é além, entendeu? Para ter uma coerência do que a gente pensa no dia que a gente fez o que foi feito, né? A gente, que ainda não sou casada. No dia que foi dito o voto, né? E o que é vivido. É isso que evidencia o que é um verdadeiro cristianismo. Amém, irmã. Amém. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Mais alguém quer participar? Quer comentar? Quer falar alguma coisinha? Nós já avançamos um pouco, avançamos 20 minutos. Oi? Caicão, ficou claro para você aí ou não? Tá escuro. É brincadeira. Não, claro tá, né? Eu só tenho que ler mais esse livro. Vem aqui semana que vem. Vem aqui, que a gente ajuda você a entender como você é Não pecador. quero. Eu quero não. Vem aqui que a gente ajuda você a entender. Facinho. Não. Já fui muito amado nessa casa aí. Já. Mas é por amor, irmão. Você sabe que é por amor. Não, eu sei. Eu falo assim, mas é verdade mesmo. Amém. Mas, pela graça de Deus, eu vou ler esse livro, se Deus quiser, para poder... Já passou do tempo de ler já, né? Tem que ler ele, porque é bom a gente entender. É igual vocês estavam falando aí, que a questão da gente enxergar, o pastor William falou, né? A questão da gente enxergar a nossa pecaminosidade e o tamanho da nossa ofensa contra Cristo. Então, primeiro a gente trata com as nossas esposas ou qualquer outra pessoa, né? De uma maneira mais branda, reconhecendo primeiro a trave que há no nosso olho. E trata também, né? Tanto o nosso pecado próprio como o pecado do nosso cônjuge. Comentar alguma coisa? Amém. Amém, Caicão, amém. Amém, irmãozinhos. Vamos encerrar então. Para a semana que vem, nós vamos pegar o capítulo 1, tá? Mantenham-se alertas aí no WhatsApp, que eu vou informando vocês. O capítulo 1 chama-se O que realmente importa no casamento. Eu ia falar de que somos teólogos no lar. Esse capítulo é muito bom. Todos os capítulos são muito bons. Mas a gente vai falar sobre o que realmente importa, tá? Nós vamos ver direitinho. Eu estava pensando, né, devido às nossas demandas, em mudar o dia, não ser sexta-feira. A gente está pensando em alterar o dia. Mas se a gente for fazer isso mesmo, eu aviso vocês pelo WhatsApp, tá bom? Algum irmão ou irmã aqui não está no WhatsApp da igreja, não tem o WhatsApp da igreja, da nossa igreja, da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, no seu WhatsApp? Se não tem, por favor,
peçam para a gente, tá bom? Entre em contato com algum irmão aí, peça para que vocês possam receber continuamente aí as informações referentes aos estudos, tá? Mais alguma coisinha? Não? A gente vai definir direitinho, tá? Se vai ser o dia que vai ser, tá bom? Porque sexta-feira está atrapalhando um pouco a gente aqui nas outras demandas aqui da igreja, tá? A Áurea Lua disse que só não terça e quinta. É justamente, Áurea, as opções que nós temos, terça ou quinta, infelizmente. Mas vamos ver direitinho, tá? Aí eu passo para vocês. Beijinho no coração de vocês, fiquem com Deus, podem ativar o áudio para a gente se despedir, para todo mundo se despedir. Adeus a todos. Conectem as câmeras para a gente ver o rosto de vocês. Olá, Deus, tá parecendo... meus irmãos. Tá parecendo o Réveillon agora aí. Todo mundo tá parecendo de uma vez aqui. Graça e paz, meu irmão. Que é isso, que bagunça. Até! Amém, meus irmãos. Tchau, tchau. Olha o André na estação ali, mano, olha. Aí, o André da CPTM aí, André. Ei, Andrezão. Tô esperando o busão. Ah, irmão André, tudo bom? Tiagão. Oi. Deus abençoe, irmãos. Tchau, gente. Irmão, Deus abençoe a todos. Saudades deles. Irmão. Agora acertou a cama, hein, Luquinha? Daqui enfim, pastor. A minha câmera também ajustou agora. Caramba. Amém, amém. O tempo todo vai a câmera ruim agora que acertou. Tchau, gente. Deus abençoe. Ah, Tchau. só vou sair quando o pastor derrubar aí. Vai cair! Vai Vai te dar cair! dando tchau aqui, né, pastor?